Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciando aí uma live, falando um pouquinho do que é e como é ser excelente em tudo que faz, tá? E o quanto é bom e o quanto isso faz diferença na vida das pessoas. Esperando algumas pessoas entrarem. Legal. Aproveitando as apresentações, eu sou o Fernando Sanches, Live Coach, seu futuro psicólogo, me dedicando aí a cada dia a compartilhar conteúdo, trazer referência, fatos, evidências, pesquisas, bastante resultados de pesquisas que comprovam, tá, o quanto é bom e importante buscar conhecimento, ter conhecimento e também fazer a sua parte no dia a dia, fazer a tua parte ao longo da vida, tá? Eu quero começar essa live comentando e trazendo aí enquanto as pessoas estão entrando, enquanto elas vão entrando na live, dando boa noite, falando se dá para ouvir direitinho, se está tudo em ordem. Eu quero compartilhar com você uma história aqui. Hoje eu estava validando, pesquisando. Eu gostaria de deixar uma história para que você pudesse entender de verdade qual é a nossa mensagem através da nossa live, qual é a nossa mensagem através desse tempo que nós dedicamos a você. Essa live será feita comigo, Fernando, com a Ariane, psicanalista, responsável pela empresa Essencial, uma empresa que vem trabalhando com recrutamento de seleção e treinamento de pessoas, tá? Uma empresa onde eu tenho ajudado nessa parte de agregar duas ou três palavras na hora do treinamento, tá? Duas ou três palavras na hora de fazer alguma coisa. Então, tenho multiplicado aí o potencial que a Ariane tem como psicanalista, como pessoa com experiência no RH, que daqui a pouco vai entrar na live com a gente e falar um pouquinho, né, de todo o conteúdo que ela tem também para comentar conosco nessa noite. E eu quero lembrar que acredito que bastante gente conhece aquela história do fazendeiro, do marceneiro, que trabalhava em uma empresa, mas estava descontente, estava prestes a se aposentar. E aí o dono da empresa foi lá e pediu para ele um último projeto, que era ele construir uma casa. E ele construiu a casa com o resto do material que sobrava, com o resto das coisas. E no final, o dono da empresa foi lá e falou: Olha, a casa que você construiu é sua, né? E ele acaba ficando com a casa feita, né? Com o resto das ferramentas, com o resto das peças, o resto do material de outras obras. O que eu quero trazer para você como reflexão nessa noite? Eu quero que você entenda e perceba que tudo o que você faz hoje valida muito mais para você. O que você faz hoje vai voltar para você em algum momento, tá bom? Se você faz uma participação em alguma empresa, história, automaticamente, a Ariane chegando aí. Oi, Ah, boa noite, Ariane, tudo bem? Seja boa bem-vinda. noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, que vai assistir nossa live hoje. E eu já vou começar quente. Você está fazendo o seu possível ou o seu melhor? Né? Isso que seria interessante muito hoje, né, na vida das pessoas, elas pararem para pensar se ela está fazendo o seu possível ou o melhor. Então, né, Fernando, que é isso que a gente possa ensinar as pessoas, se a gente realmente faz o possível ou se a gente está fazendo o nosso melhor diariamente. É isso aí. Eu estava narrando uma historinha aqui no começo, eu Hum, acredito que você já conheça, que é a história do marceneiro que trabalhava em uma empresa, e o dono da empresa pediu para ele construir, fazer um último projeto ali antes de se aposentar. uhum. E ele construiu, né, a casa com o resto do material de outras obras, e foi construindo, tipo, de qualquer maneira. E no final o dono vai e fala para ele: Olha, esta casa que você construiu é sua. Então, o que ele poderia ter feito com os melhores materiais, com as melhores ferramentas, ter feito da melhor maneira possível, simplesmente ele fez com o que estava ali, tipo, à vista ou sobrando, né? Ou
de qualquer maneira. E eu quero começar essa live com isso hoje, Ariane. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, tá bom, volta pra gente de alguma forma. Se de alguma forma eu trabalhei, por exemplo, no mercado, em um determinado momento da minha vida, fiz um bom trabalho, fui um bom profissional, eu posso voltar lá nesse mercado a qualquer momento, apesar que se troca as pessoas, se troca os gerentes, troca bastante funcionário, mas vira e mexe você encontra com alguém que simplesmente não vira a cara para você como se você fosse a pior pessoa do mundo. E muitas vezes, eu particularmente, costumo ganhar abraço, costumo receber tipo assim, nossa, tipo, que bom que você está aqui, nossa, que legal que você está bem e você devia ter ficado aqui, você poderia ter ficado aqui, porque normalmente eu faço de tudo para que em todo lugar que eu esteja, tá? Tanto o nível da conversa, o nível do apoio, o nível de tudo que aconteça seja bom e excelente. Seja não as minhas dores, mas sim a minha energia e sim o meu minha força de vontade e também todo o meu aprendizado aí a ajudar o próximo a ser uma pessoa melhor. Então eu não vou para casa de um amigo para poder chorar as minhas dores. Eu vou para casa de um amigo saber se ele está com problema e se ele precisa de ajuda. Então eu vou lá para ajudá-lo, não simplesmente para fazer com que ele sofra ou viva na angústia de uma dor que eu esteja sentindo. E você, Ariane? Como é? É engraçado que quando a gente vai ajudar uma pessoa, né, Fernanda, a gente acaba se autocurando sem a pessoa saber que a gente também tem um problema, né? Porque às vezes a gente só precisa ouvir o outro e automaticamente, é engraçado que já aconteceu comigo e eu vou trazer isso para você nessa tratativa. Eu passei por exatamente um probleminha parecido que eu estava atendendo uma paciente e nessa tratativa eu acabei me autocurando, porque eu fazia questionamentos para ela que eu validava aquilo como importante fazer para mim também. E dá super certo, porque daí quando você olha para o outro e entende a necessidade dele, automaticamente, às vezes, a sua necessidade é tão pequenininha, né? E aí você fica bem. Então, a intenção é que quando a gente ajuda o próximo e a gente nos doa, a intenção é que a gente cresça com isso, evolua com esse processo. Então, eu, como psicanalista, adoro falar da própria autoanálise que a gente acaba fazendo dentro do nosso atendimento com as nossas dores. E atender, por exemplo, você vai conversar com um amigo e o amigo vem e tem a necessidade de falar, automaticamente aquilo gera um aprendizado pelos seus próprios conselhos, né? É engraçado que as pessoas falam, se o conselho fosse bom, não era dado, né? Mas automaticamente, quando a gente vai dar um conselho, validar algo para ele de bom, a gente traz um pouco das nossas experiências de vida ou conhecimento dentro tanto da área da psicologia, que não entra opinião, existem estudos e técnicas. Isso é válido para nós também, como pessoas que somos seres humanos, dentro dessa tratativa, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Fernando, que eu acredito, assim, que seria bem válido para as outras pessoas que possam tá ouvindo esses temas nossos. Como que você acredita que as pessoas possam fazer de tudo, né? O melhor para elas em todos os processos, em todas as áreas da vida? Dentro da psicologia, qual seria um gatilho que você traria para a gente tentar validar isso para as pessoas no seu dia a dia? O que elas poderiam fazer? Entender que aquilo está sendo bom, que ela possa valorizar mesmo que seja 1% do que ela está fazendo. Bom, isso é difícil que você me coloca agora, hein? Mas tudo bem. Vamos lá. Dentro da psicologia, hoje nós entendemos e por experiência de validar bastante pessoas, tá? Que a gente acaba ouvindo, tanto em clínica, quanto em live, quanto atendimento, quanto acolhimento que a gente faz. Percebo que falta nas pessoas uma dedicação em alguma coisa, tá? Então, ou está em busca de salvar o casamento, ou está em busca de salvar o emprego, ou está em busca de salvar a educação do filho, ou está em busca de alguma angústia. A maioria das pessoas, elas vivem correndo atrás de angústia, quando na verdade elas poderiam trabalhar para ter o resultado. Eu vejo hoje bastante pessoas, com base, por exemplo, na roda da vida.
Você apresenta para alguém uma roda da vida, ela fala, nossa, eu já fiz, mas não coloco em prática. Ah, já fiz uma vez no psicólogo lá, tipo, a roda da vida, e aí vi que precisava de uma atenção, mas, tipo, eu não consegui, porque eu estava preocupado em resolver os problemas, estava preocupado em ver o que que eu podia fazer para resolver. Só que as pessoas acabam esquecendo que, a cada dia que passa, nós temos duas oportunidades. Ou aumentar as angústias, tá bom? Ou aumentar os benefícios. Eu posso acordar, vou dormir hoje, e aí eu tenho um jardim meu, tá? De construção própria. Não real, tá? Que eu nem planto, tá? Eu sei. Mas tem um jardim meu. Amanhã cedo eu vou acordar com ele. Ou as minhas flores vão estar murchas por falta de cuidado, por falta de água, por falta de atenção, tá? Ou elas vão estar vivas, porque tudo que eu fiz durante o dia foi validar todas as coisas que eu faço. Então, se eu estou no trabalho, eu estou 100% no trabalho. Se eu estou com a minha família, eu estou 100% com a minha família. Se eu estou com um amigo, eu estou 100% com aquele amigo. Por mais, tá, que eu sei que algumas pessoas vão validar assim, nossa, Fernanda, mas eu tento falar com você é difícil. Pô, eu mando mensagem, você demora a responder, começa a responder, mas depois some, tá? Imagina, durante o dia, tá? Quantas mensagens a gente acaba respondendo, acaba validando. E sabe por quê? E eu quero deixar hoje nessa live aqui muito claro por que que eu não respondo 100% das mensagens na hora. Porque eu não quero te dar qualquer resposta. Eu quero simplesmente pensar numa resposta certa, positiva, porque eu sei que o que sai da minha boca, muitas vezes, acaba virando um conselho. Que nem você falou, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Porém, algumas pessoas só dão valor porque pagam. E aí, quando a gente dá o conselho de graça, não serve. Então, É ela... cansativo. E aí, muitas vezes, acaba ficando dessa forma. Então, minha dica para que todos possam entender e validar, tá? Se você fizer uma pergunta para você, qual é a nota que você se dá para o teu trabalho, para você, primeiramente? Tá? Uma coisa que a gente fala muito no desenvolvimento humano, dentro da psicologia, de como eu vou fazer ou vou amar alguém, tá bom? Se primeiramente eu não sei cuidar de mim mesmo. Se primeiramente eu não me amo, tá? A ponto de validar o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, eu deixo de fazer, sendo bom para mim e também para o próximo, que está ao meu redor. Se eu não sei fazer isso, automaticamente fica muito difícil eu cuidar de alguém. Fica muito difícil eu validar a outra pessoa. Uhum. Então, quando a gente vai, você sabe disso como psicanalista, né? Eu gosto até da frase de Freud que fala, quando Pedrinho fala de João, ser mais de Pedrinho do que de João. Então, tipo, todas as pessoas que vão para um atendimento, uma consulta de autodesenvolvimento, automaticamente elas revelam a interpretação que elas têm das pessoas. E a interpretação que ela tem é sobre a angústia dela e não a do outro. É sobre a tratativa dela e não a do outro. É a mesma coisa se eu virar e falar assim, nossa, gente, tipo, eu queria que todo mundo se ferrasse, né? E aí, tipo, quem por um acaso em algum momento já sabe que quer se ferrar e tem essa dor e sabe que isso traz uma angústia de raiva e, tipo, falar assim, de uma projeção ruim, automaticamente já vai me responder aqui embaixo daqui a pouco assim, vai se ferrar você, né? Porque vai entender como ruim. Mas não sabe necessariamente de que forma que saiu de dentro de mim esse vai se ferrar, né? Uhum. E aí acaba trazendo essa tratativa diferente. E um segundo conselho que eu quero dar para as pessoas que vão assistir essa live, que vão multiplicar, compartilhar, você que já está aí junto com a gente, se puder compartilhe essa live, marca aquele amigo insuportável que você tem, tá? Que precisa de atendimento. Aproveita esse momento e essa oportunidade, né? E guarda isso. Aprenda a ouvir, tá? Ah, Fernando, o que é aprender a ouvir? Tem coisas que um amigo, ou um companheiro, alguém que está ao teu lado, ele está falando para você e não de você. Se a pessoa não virar assim e falar assim, ó, você não presta, você não pode simplesmente pegar a dor do que a pessoa está falando e fazer uma tempestade. Você precisa validar se é você que não presta ou se a situação que a pessoa está contando para você, ela faz uma autoanálise e fala assim, essa situação não presta. Nossa, não presta. É que nem quando você está conversando com alguém e a pessoa, na própria situação, fala assim, ah, vai se ferrar. Aí você fala, nossa, você mandou me ferrar? Aí a pessoa, não, não, não é você não.
É por causa dessa situação chata que eu tô vivendo, Situação. por causa dessa coisa chata que eu tô passando, né? E aí, tipo, as pessoas muitas vezes não sabem ouvir e pega para si. Então, tipo assim, eu aprendi, tá, ao longo da vida e com a psicologia e com tudo que a gente vem conhecendo dentro da psicologia e que muitas coisas que a gente ouve, a gente escolhe para onde vai. Se é pro lixo ou é pro coração. O que entra pelo teu ouvido, você valida se você vai dar movimento, vou falar sentimento, vai dar volume, tá? Porque quando a gente ouve eu te amo de alguém, a gente dá muito volume, né? A gente fala, nossa, é tudo que eu queria ouvir, que bom, que legal. Você dá volume e sentimento do que você ouviu. Agora, quando é uma crítica, Aí é difícil, né? Porque você entra por defensiva e, tipo, começa a justificar um monte de coisa e colocar a culpa sobre o outro. Se esquecendo que muitas vezes uma crítica pode ser ótima para você. Eu gosto de crítica, tá, gente? Principalmente se me chamarem de careca, eu gosto, né? Porque automaticamente o que me faz crescer são as críticas. Sem crítica eu não cresço. Se ninguém virar para mim e falar assim, olha, o que você fez ou faz é ruim, eu não sei como agradar essa pessoa. Porque para uma pessoa, tipo, andar num pé só é bom. Saci Pererê acostumou, para ele tá beleza. Mas para mim andar nos dois tá melhor ainda. Só que se eu andar com os dois pés do lado dele, ele vai falar que eu sou, né, egoísta, que eu não me preocupo, não valido. Porém, tá bom? Se eu tivesse um pé só, eu estivesse saltando do lado dele, ele ia falar que ele estaria sofrendo mais do que eu, porque ele estaria comparando dores. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam nessa live? Tudo que você fizer na vida hoje, vou falar assim, a medalha no final é sua. O mérito da conquista é seu. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de responder uma amiga num áudio e eu fui validar uma coisa que até eu me fiquei impactado, como você falou. Às vezes você vai dar um conselho para alguém que você ouve as tuas palavras e fala, nossa, é isso que eu precisava ouvir. Praticamente, se eu te perguntar quantos bom dia com um sorriso no rosto você deu hoje, quantos boa tarde em qualquer lugar que você passou com um sorriso no rosto ou espontaneidade, tipo assim, nossa, boa tarde, obrigado porque você está aqui, caixa do mercado para me atender, porque se você não tivesse aqui, nossa, estaria uma fila, um pandemônio aqui no mercado, porque ninguém passaria, ninguém ia poder sair com a compra, né? Então é essencial ter aquela pessoa ali naquele lugar para poder libertar a sua saída de volta, né? E muitas vezes a gente se esquece, a gente acha que as pessoas são obrigadas a nos tratar bem. Eu sempre aprendi que é o contrário. Se eu quero que alguém me trate bem, eu preciso tratar bem essa pessoa. Tem pessoas que não gostam, e são fechadas e vivem assim. É ela no mundo dela. Até com Deus eu aprendi isso. Jesus fala isso. Chegar na casa de alguém, deseja paz. Se a pessoa não tem a paz ou não recebe a tua paz, sacode a poeira e vai embora, né? Então, quando sair, sacode a poeira para nem levar a poeira daquela casa, porque aquela casa não quer paz. Se a pessoa não quer, paciência, é ela no mundo dela. Mas você tem que saber o que você quer. Se eu quero passar um dia alegre, nossa, eu faço questão de qualquer lugar que eu chegar, eu fazer alguém sorrir. Porque é a alegria que eu tenho na minha vida e gostaria que as pessoas tivessem o mesmo crédito, o mesmo valor, não para minha, mas na dela. Então, para mim é importante validar uma caixa do mercado, o quanto é importante ela estar ali, porque eu preciso comprar a mercadoria que está naquele lugar. E se ela não tivesse ali, nossa, eu teria que estar passando na maquininha lá, que nem hoje, né? Já tem esses computadores para você passar. E aí você fala com ele e não te responde, tá? Então, tipo, é muito chato aquele negócio. Eu gosto de ter pelo menos a parte humana, de poder validar isso. E isso me faz me sentir bem em tudo que eu faço. Em lugar, qualquer lugar que eu entro e saio, que seja com homem, que seja com mulher, tá? Antes que alguém já entre ali e fale assim, nossa, você é simpático com mulher, né? Então, eu gosto de ser simpático com homem, viu? Não tem interesse nenhum em nenhum, mas gosto de ser simpático. Eu amo dois, três homens na minha vida. Tem mais alguns que eu também amo, mas tem três que eu amo mais na minha vida, que eu não troco por nada e nem por dinheiro nenhum, tá bom? Mas sou educado e brinco com todos. Por quê? Porque para mim é importante chegar num lugar e ser bem recebido. Só que o ser bem recebido parte de mim. Porque eu sou o cliente que estou chegando. E se eu chegar de cara amarrada, cara fechada, a pessoa fala assim, nem vou falar com essa pessoa. uhum. Deixa ela ir no canto dela, porque deve estar com problema. Então, nem vou falar com ela. Agora, quando você chega sorrindo, a pessoa já fica olhando assim e fala, nossa, domingo de manhã, o que essa pessoa está Segunda, sorrindo? principalmente.
Ah, segunda é melhor, né? Domingo tá bom, tá de folga, né? Então vamos usar a segunda. Segunda de manhã, por que que a pessoa tá sorrindo? Aí você fala, nossa, fica tipo, tá bom. Entenda, não é o cargo que você executa, não é o lugar que você tá, nem o quanto você tem na conta. É o que você é. É o que você tem para oferecer para o outro. É o que você faz para poder satisfazer até você mesmo, em questão de atender bem, falar bem, estar bem em qualquer lugar. Eu amo, tá? Todas as coisas que eu faço com dedicação. Sei que algumas pessoas, tá, não vão entender isso. Sei que algumas pessoas vão virar e falar assim: "Nossa, Fernando, você faz com dedicação trabalhar 24 horas por dia". Faço com dedicação trabalhar exatamente as 24 horas por dia. Gosto disso. Não faço isso todo dia. Faço isso quando precisa. Mas quando precisa, eu vou lá e me dedico para fazer o melhor que eu puder, para poder no outro dia ter resultado. Sabe por quê? No final do outro dia, como eu falei, eu começo com um jardim. E esse jardim tem funcionários, colaboradores, fornecedores, empresas, clientes. E aí, se eu não fizer tudo certo, automaticamente no outro dia eu posso ter uma greve na porta do meu jardim. Olha que beleza. Eu sei que eu gosto de brincar bastante, Ariane, e falar assim, bem descontraídamente, qualquer assunto e qualquer coisa. Partindo do primeiro conselho que eu dei sobre ouvir, eu gosto de ouvir, analisar e trabalhar a melhor estratégia para fazer qualquer situação. Então, tipo, eu gosto de brincar com uma coisa ou outra, senão simplesmente eu levo para o padrão. E o padrão que nós temos, né, jeitinho brasileiro de ser, é brigar por tudo, não resolver nada e deixar tudo do jeito que tá, porque algum dia Deus vai resolver. E não é isso que eu acredito. Eu Fernanda, é acredito que Deus engraçado me permite. que você está falando, mas é que uma coisa que eu venho observando muito constante, as pessoas estão mornas, né? Nem quente e nem frio. Então elas estão vivendo num padrão morno. E isso me remeteu bastante à questão, tipo, quando eu trouxe essa tratativa de falar sobre viver, né, morno, isso remeteu muito à questão, tipo, quando a gente estudava, né, ensino fundamental, ensino médio, que era engraçado, a gente ouvia até dos próprios pais, né? Ah, 6, tá na média, passou de ano, né? E não é isso que a gente tem que validar na nossa vida, na vida dos nossos filhos. 6 está na média. Não é. A gente não pode ser estar na média. A gente tem que ser acima da média. Tem que ser além do que a gente pode fazer. Por isso que eu trouxe a tratativa muito assim. Você está fazendo o seu possível ou o seu melhor, né? Porque todas as vezes que a gente faz o nosso melhor, automaticamente a gente abre novas possibilidades para que a vida nos conduza. O jardim que você trouxe, né? Que no outro dia o jardim possa estar florido. E para que a gente tenha o jardim florido, é importante que a gente cultive e cuide dela. Então, eu gosto de deixar sempre isso, eu sempre falo algumas coisas que eu gosto de trazer dos atendimentos, porque quando você pergunta para a pessoa entre 8 e 80 existe quantas possibilidades? E a pessoa fala, não sei, tem que contar, né? Entre 8 e 80 existe muitas possibilidades, né? Entre essa média. Então não dá para você ficar entre os extremos ou quente ou frio, ou eu tô morno. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber o que você precisa. Olha, se eu tô mal e agora eu preciso ver o que eu preciso reorganizar na minha mente para eu ficar bem, né? E não dá para viver a massa tá morna, né? As pessoas estão indo muito num fluxo muito constante. Vamos atrás da Maria vai com as outras, como se dizia antigamente, né? Ainda acho que diz isso, né? Essas palavrinhas, a Maria vai com as outras, então eu vou atrás da massa e eu não estou conseguindo observar o que é importante para mim, eu não valido as minhas emoções em relação ao que é necessário para que eu fique bem. E é triste isso, Fernando, porque eu vejo que, assim, a humanidade, ela tá hoje morna por falta de propósitos, né? Muitas pessoas têm propósitos e elas desistem e no meio do caminho
porque acha que vai ser difícil, porque ela não tem capacidade, ela não consegue trazer essa questão para a vida dela. E aí eu fico pensando, dentro da tratativa psicanalítica mesmo, viver como um processo robótico hoje está fazendo com que as pessoas elas validem muito mais medicamentos, muito mais falta de propósito em relação tanto familiar quanto planejamento profissional. A gente tem um déficit de pessoas totalmente desqualificadas dentro das empresas, porque elas não sabem onde que elas querem e o que elas precisam para a vida delas. E trazendo um pouquinho até do âmbito profissional aí, eu acredito muito que a futilidade das pessoas, né? Viver uma vida fútil. O que seria viver uma vida fútil? Eu estou vivendo um dia após o outro sem expectativas de melhoras, de conquistas e de prazeres para que eu possa ter prazer em fazer aquilo muito bem, né? Então, eu prefiro viver a minha vida morna. Você acredita, Fernando, que dentro desse processo que eu trago para você em relação a viver uma vida morna, até da sua experiência como empresário e tudo mais, com grande quantidade de pessoas que já passaram por você, o que você poderia trazer de validação para a gente em relação a não viver uma vida morna? Ter propósito. Saber onde quer chegar. Aí você fala assim, mas como que eu posso saber onde eu quero chegar? Eu não acredito que ninguém saia de casa para ir trabalhar sem propósito. Eu não acredito que ninguém levanta da cama sem propósito. Mesmo que você seja empurrado a cumprir um horário numa empresa ou ir para algum lugar, isso tem um propósito. Talvez você nunca tenha parado para pensar qual seria o propósito, mas é importante você ter ali uma tratativa de o que você está fazendo e para que você está fazendo. Como você falou, tipo, tem as pessoas que vivem, né? Deixa a vida me levar assim muito claramente e vivendo como se o dia fosse o único ali. Só posso viver aquela situação naquele momento, independente das responsabilidades e dos compromissos. Eu gosto de validar bastante se a pessoa tivesse uma semana de vida, o que ela faria. Todas as pessoas param e começam a pensar, tipo assim, nossa, eu faria muita coisa diferente. Eu faria tudo diferente. E aí, nesse momento você já percebe que a pessoa não está vivendo exatamente o que ela gostaria. Está vivendo o que talvez alguém falou, olha, trabalha como soldador que você vai ser feliz. Trabalha como encarregado de pessoas que você vai ser feliz. Não tem um lugar que a gente não chega como profissionais, né, de pessoas, que as pessoas não validam assim, nossa, adolescente é triste. Uhum. Nossa, Tá na pior parte. pessoas é muito difícil lidar com pessoas. Uhum. Quando a gente tem uma paixão por conhecer a história, quando nós temos paixão. Deixa eu já aproveitar para validar uma coisa com você como profissional de psicologia, tá? Nós temos paixão por conhecer a motivação que você tem para viver como você vive. Não é simplesmente conhecer a tua história. É entender quais são os pilares que motivam você a ter o comportamento que você tem. A viver a vida que você vive. Então, um psicólogo ele não simplesmente vai parar na tua frente e fala assim, conta essa história para mim. Não, ele está simplesmente procurando quais são os reforçadores, os pilares, o que você tem de construção, e acredito que na psicanálise também é assim. O que já tem de bom, né? O que dá para ser levado adiante. Tem uma historinha que tem um trechozinho do livro, tá? Do Comunicação Não Violenta, que eu acho espetacular, que é um psicólogo que atende uma mulher que ela queria ter filho, e aí, ela não pôde ter filho, o marido separou dela, ela agora sozinha, e ela imaginou que uma boneca lá seria a filha dela. E aí, perguntaram para ele, nossa, qual o tratamento que você vai fazer com ela? Aí ele responde, não sei. Ela é tão feliz do jeito que ela está vivendo. Ela conseguiu realizar mentalmente o sonho dela de ser mãe. Então, eu não sei se eu vou lá e acordo ele desse sonho maravilhoso, ou, né, eu deixo ela viver isso, ou eu trago ela para a realidade e transformo a vida dela praticamente num inferno, totalmente diferente.
Entenda que para psicologia, para psicanálise, para qualquer saúde mental, não existe certo e errado, tá? Existe o que faz sentido para a sociedade, existe o que faz sentido como um todo, nas pesquisas, nas validações, no que é bom e justo, porque não existe uma verdade só para você. Existe uma verdade para você e para a sociedade ao teu redor. Então, não existe certo e errado para ter base e falar assim, nossa, o que você está fazendo está errado. A não ser que você esteja roubando, ferindo a Constituição, fazendo algo errado. Aí já é outros 500. Tá? Então, trazendo para cá, para a parte mental e psicológica, como a Ariane falou, e principalmente da parte profissional, aí eu queria aproveitar e dar um chacoalhão aí em quem ouviu a nossa live. Gente, como é difícil encontrar profissional qualificado, tá bom? Para ganhar mais. Profissional com profissão que ganha um salário acima de 3 mil reais, acima de 4 mil reais, acima de 5 mil reais. É difícil. E se você parar na rua e perguntar, fazer uma pesquisa de calçada, falar assim, você gostaria de ganhar mais? Gostaria. Mas o que você está fazendo para ganhar mais? O que você está fazendo? Porque, tipo assim, principalmente nós trabalhamos com limpeza, portaria, segurança, né? E tipo assim, você pergunta pro profissional, o que você vai fazer esse ano para tipo, para ganhar mais? Né? Eu amo fazer o papel e atendimento da parte de empreendedorismo. Que aí, tipo, eu pego pessoas que têm ideias maravilhosas. Mas você pergunta para ela assim, tá, e quando você começa? Não tenho dinheiro para começar. Então, mas não é dinheiro para começar, é você. O último conselho que eu dei para essa parte de empreendedorismo, para pessoas que têm todo o potencial para crescer, mas está procurando um emprego com salário fixo. Quando poderia ter uma empresa e ganhar milhões, tá? Aí ela vira para mim e fala assim, não, eu tenho que fazer mais uns 5 cursos, tá? Para poder fazer as coisas. Aí eu viro e pergunto, era de confeitaria, tá? De fazer doce, pão, aquelas coisas de vender em casa, praticamente. Aí eu falo, você tem cliente? Não. Mas você já fez doce? Já vendeu? Já. Aí eu, peraí, deixa eu entender. Você faz os doces e as pessoas compram? Sim. Então, o que você está precisando? Arrumar um emprego. Uhum. Não valoriza, né, o que tem. Pois é, não valoriza o dom que tem. Para algumas pessoas, fazer uma receita, gente, é muito difícil. Mesmo seguindo ali todos os conselhos do Google, talvez não dê certo. Ou do YouTube, talvez não dê certo. E algumas pessoas têm o dom de fazer algumas coisas que nem precisa de medir, pesar a gramatura de cada coisa, porque ela sabe, já aprendeu e você coloca exatamente de olho ali. Eu admiro meu cunhado, por exemplo, que ele faz confeiteiro e faz bolo, que ele faz assim, ó, tipo, jogando, tá? Quase igual aquele cara que faz o churrasco e joga o salzinho assim em cima. Tipo, ele faz as coisas e fala assim, nossa, não vai dar certo no final. No final fica perfeito, maravilhoso. Você fala assim, quero mais, mano. Isso é ser excelente no que você faz. Conhecer o que você faz, saber fazer e fazer com carinho e amor. E é tipo assim, sai do coração, não sai da boca para fora. Então, só validando a questão que você falou, Ariane, do profissional. A maioria das pessoas vivem mais uma angústia, tipo, buscando, sabe, ganhar mais, mas sem ter muito trabalho. Uhum. Ganhar mais, mas sem fazer muito além do que precisa. Se você não criar, dica do Fernando para você hoje, se você não criar um plano de carreira, imaginando que você tenha que ficar um ano onde você está, para daqui mais um ano. Nesse um ano você faz um curso, uma formação, busca uma certificação que a sua empresa precisa para te promover para um cargo maior, para você ter um salário maior. E aí, quando você tiver um salário maior, você faz o novo projeto de carreira. Olha, qual o próximo cargo que eu quero alcançar? O que eu preciso fazer para alcançar esse cargo? E daí você continua crescendo. Quando você trocar o uniforme, estiver indo para casa, eu vou te perguntar qual é o teu plano na tua família. Qual é o teu plano com os teus amigos? Qual é o teu plano social que você tem com a tua sociedade? Qual é o plano que você tem com a tua vida? Qual é o legado que você vai deixar quando você for embora, por exemplo? For morar com Deus. As pessoas vão lembrar de você como uma pessoa boa ou como uma pessoa ruim? Vão lembrar de você como um vizinho, tipo, sorridente, feliz, ou um vizinho, tipo, quadrado, que parece uma parede, que não fala com ninguém?
Lembro de quando começou a pandemia, eu fui assistir uma live e o profissional da live vira e fala assim: quando acabar essa pandemia, você quer ser lembrado como o quê? Aí eu fiquei, nossa, que pergunta. Quando acabar a pandemia, eu quero ser lembrado como o quê? Não, eu quero ser lembrado como o profissional que ajudou muita gente a superar as preocupações, a angústia, a ansiedade e um monte de coisa. Isso me enche de expectativa só de criar a resposta, tá bom? E aí eu já quero, tipo, nossa, postar vídeo, postar live, acordar cedo, fazer mensagem para as pessoas, porque eu já criei um plano para ser traçado. E respondendo a uma pergunta, quando acabar esse ano, 2022, como você quer ser lembrado? Eu Ah, não quero ser tá em lembrado só... fevereiro ainda, Fernando. As pessoas pensam assim, ainda vai demorar. Daqui a pouco, meio do ano, eu já vejo quase o carnaval e tudo mais, né? Não é assim que pensam? Então, né? É assim que pensa. Chega no final do ano, não fiz nada. E aí volta Chega a no estaca final do zero. ano, não consegui realizar. E o que mais, vou falar assim, é angustiante para mim, Fernando, tá bom? É quando eu ouço as pessoas falar assim, eu fiz ou estou vivendo o que Deus quer para mim. Gente, para de ser, desculpa, ignorante. Se em um segundo da tua vida você viveu o que Deus quer para você, você vai fazer milagres maravilhosos como Jesus fez. Você vai andar sobre as águas. Você vai fazer, fala assim, ó, curas, ressuscitação de pessoas, você vai fazer muita coisa, porque é isso que Deus quer que a gente faça. Não coloque a sua vida medíocre, humana que você vive, nos planos de Deus, porque nunca foi isso os planos de Deus para nós. Então, tipo assim, olha para você de verdade. Tudo que você tem é fruto seu. Tudo que você tem, você ainda colheu do que você pediu para Deus. Ah, eu preciso de uma porta de emprego. Ele abriu. Ah, eu preciso, tipo, eu já vi isso, tá? Nas minhas oportunidades de viver com pessoas, de atender pessoas de igreja, por exemplo. Pessoas, tipo, disputando. Nossa, eu quero ganhar mais, orei muito para ganhar mais. Tá, e aí, o que tá acontecendo? Ah, mas meu chefe me ofereceu um cargo, mas eu não quero, não. Ah, mas você não pediu para ganhar mais? Deus está te dando uma oportunidade. Ah, mas eu não tenho formação. Aí você pergunta, qual era a formação de Daniel? Qual era a formação de Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual era a formação tipo, de vários personagens bíblicos, por exemplo, que não tinham faculdade e alcançaram os melhores cargos porque simplesmente já eram pessoas que Sabe entendiam o por seu quê, chamado. Fernando? Eles viviam na maestria. Eles acreditavam que eles tinham esse grande poder de fazer aquele tudo acontecer. Então, quando a pessoa não vive na sua maestria, ela vai buscar sempre um terceiro para tentar desvalidar o seu próprio fracasso. E às vezes a gente precisa falar, olha, fracassei. E o que eu vou fazer de diferente para validar isso na minha vida? Não tem problema nenhum a gente assumir os nossos erros e falar, fracassei. Mas não que eu espere, né? Que Deus faça isso por mim. Eu vou lá e eu tenho que executar. Eu acredito 100% que você está falando. Gosto muito, acredito muito em toda a parte espiritual. Mas dentro da minha lógica, eu preciso saber o quanto eu tenho que ser melhor diariamente para mim mesma, para que eu possa colher os meus resultados. Então, vocês, né, pessoal, que vai escutar isso daí, o que você está fazendo de melhor para ter a sua maestria? Né? Você é o condutor da sua vida hoje com todas as suas ações. Não faz sentido isso, Fernando? Quando você traz, né, toda a tratativa bíblica aí, o que eles eram? Né? Eles eram os próprios maestros, eles acreditavam que eles poderiam sim fazer aquilo, por mais que eles não tinham exatamente 100% o conhecimento, porque o conhecimento, ele vem através das suas ações, né? Você agir e fazer e executar para que isso possa acontecer. Numa parte religiosa, posso te responder claramente o que eles faziam. Tudo o que eles faziam, eles entendiam que faziam a Deus. Mas tinha um propósito. Fazer o melhor. Fazer para Deus. Por exemplo, se pensa por um instante, independente da tua religião, independente em quem você acredita. Vamos colocar lá que a pessoa que você mais acredita religiosamente falando aparecesse na tua frente. Como você trataria essa pessoa? Como seria o bom dia que você daria para ela?
Como seria o eu te O amo meu que você melhor falaria bom para ela? dia. O meu melhor bom Talvez dia. nem sairia, né? Tipo assim, talvez você nem saberia como falar de tão impactado que você estaria com essa pessoa na tua frente. Mas seria o melhor. Se ela te pedisse uma refeição, você faria a melhor. Se ele te pedisse um favor, nossa, você faria tudo para poder fazer e atender o que ele precisaria, ou o que ele precisa. Aí eu te pergunto, qual é a diferença de fazer isso pela tua esposa ou pelo teu esposo? Qual é a diferença de fazer isso pelo teu, eu vou falar assim, gerente, Colega de encarregado, trabalho, meu colega de filho. trabalho? Qual é a diferença de fazer isso com o motorista do ônibus? Qual é a diferença de fazer isso com um cobrador? Qual é a diferença de você tratar a pessoa que está na tua frente, tá bom? Como você gostaria de ser tratado? Eu acredito que a diferença, Fernanda, eu vou um pouquinho mais fundo agora, tá? A diferença é que eu sempre estou esperando algo. E talvez quando eu deixo, não faço, é porque eu paro de acreditar que o outro possa me oferecer alguma coisa. Eu gosto de falar isso, as pessoas ficam o tempo todo esperando algo que possa acontecer na vida delas, sendo que elas não validam isso em primeiro lugar para si mesmo. Como que você vai ter algo ou vai buscar, vai almejar, mesmo que seja dos céus, né? Se eu não estou fazendo nada para acontecer, se eu não estou executando. E quando eu trago muita questão a abordagem do nosso conhecimento em relação o nosso desenvolvimento, né, intelectual, o nosso desenvolvimento comportamental, é importante entender o que eu estou fazendo para que as coisas sejam melhor. Em vez de eu ficar, né, no lamento, sempre me lamentando porque tá difícil, porque é ruim, porque é o meu trabalho, porque eu ganho pouco, porque eu não consigo. O que eu estou fazendo ao contrário disso, né? Então eu não gosto de viver, tipo, quando eu me pego no lamento, eu falo, nossa, mas tem tanta coisa boa, deixa eu validar tudo que eu tenho de bom para que isso se multiplique. As pessoas pararam de pensar que as coisas se multiplicam quando eu valido o que é bom. Não é verdade, Fernando? Quando eu valido o que é essencial na minha vida, quando eu valido o que é importante. O meu trabalho, meu chefe não me reconhece, então o que eu tenho que fazer para ser reconhecido? Eu vejo meus colegas sendo reconhecidos e eu não, é o seu comportamento, é a sua disciplina. O que está acontecendo para que eu não possa ser validado? E se eu não sou validado naquele lugar onde eu estou tendo... A gente sabe, Fernando, quando a gente erra, o ser humano sabe que muitas vezes ele deu aquela mancadinha, né? Que eu gosto de falar, deu uma mancadinha, falou desnecessariamente algumas coisas, porém, eu preciso, às vezes, dar um passinho atrás e falar assim, olha, meu comportamento, as minhas ações têm que ser diferentes para que eu possa colher novos resultados e resultados diferentes. As pessoas querem sempre fazer as mesmas coisas e eu não canso de falar isso e colher, né, resultados diferentes. Então isso é impossível, gente. Não tem como a gente fazer sempre algo que sempre eu fiz na minha vida e colher resultados diferentes se eu não validar a importância do que é necessário daqui para frente, né? Então, Fernando, eu falo que, tipo, a maestria está em cada um. Se você quer ser melhor, se você quer validar coisas boas, se você está fazendo o seu possível, de verdade, tem uma frase que eu trouxe para finalizar hoje o nosso vídeo, a hora que a gente finalizar, que eu quero falar, que assim, que é excepcional, que essa frase valida isso, tipo, para a vida inteira. Isso serviu muito já para mim. Eu não consigo decorar ela, assim, exatamente, porque é do Mário Sérgio Cortella, mas ela serve dentro da minha alma mesmo, o quanto eu, às vezes, faço algo que eu não gostaria, e ali eu vou e falo, não, eu não quero. O que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. O que eu não quero fazer de ruim para ninguém, eu tenho que fazer de bom, eu quero ser referência. E aí eu gosto de deixar as pessoas pensarem, o que você gostaria de deixar de legado nesse mundo, que onde as pessoas estão vivendo morno? Você quer ser diferente? Ou você quer ser simplesmente ser uma maestria? Você não precisa estar na televisão para ser uma pessoa de maestria. Você só tem que estar dentro, né, de você, literalmente todos os dias, com aquele fogo, aquela vida que todos os dias que você levantar da cama fala, nossa, mais um dia de conquista, mais um dia, por mais que tenha os perrengues da vida, que é natural, todos nós vamos passar. Porém, gente, de verdade, tragam o melhor de si, o quanto você gostaria de ser validado, né?
com a sua família, para o seu trabalho, para que seja, né, referência de Deus. Então, que se a pessoa ela acredita, a gente trouxe essa tratativa, né, de esperar em Deus. Se Deus viesse, chegasse aqui e falasse assim, nossa, agora eu quero ouvir de você, você validaria muito bem de você ou negativamente? E aí a pessoa fala, pode ser que não, eu já fiz uma pergunta dessa para uma pessoa muito religiosa, e ela falou assim, então eu acho que Deus ia ficar decepcionado comigo. Então como que você está esperando ele fazer algo por você se você não está fazendo? E essa ficou a pergunta. Pois é. Você falou bastante coisa aí que deixa aí a gente de orelha em pé com as preocupações de começar a rever muita coisa que a gente faz. Isso é fato. Mas queria só dar um adendozinho numa coisinha, porque são 46 minutos e a gente encerra a live com 50 minutos, tá? Deixando um gostinho de quero mais para as pessoas que vão assistir, curtir as nossas redes sociais e também mandar lá a sua dúvida, mandar o assunto que eles gostariam que a gente comentasse, que a gente entrasse aqui e comentasse o assunto, para que possamos validar ainda mais, tá? Trazer conhecimento, trazer mais dicas do dia a dia. Antes de qualquer coisa, pessoal, nada do que nós falamos aqui é mero, falar assim, interesse nosso. Eu sempre estou validando algo que a psicologia me traz como resultado de pesquisa, como resultado de anos de pesquisa. Não simplesmente o que eu acho. O que eu acho acaba ficando até, para mim, quando eu vou conversar lá no espelho, tá? Eu e eu mesmo. E aí eu converso comigo, eu vejo se eu me dou uns conselhos bons. Mas, quando é para falar, principalmente em público e para outra pessoa, eu preciso ser extremamente profissional e humano. Não dá para me ser só no achismo. Aí a gente faz uma conversa de mesa, tipo, em qualquer lugar. E essa não é a intenção. Mas, uma validação muito legal. Toda expectativa que você tem, ou chateação, e até uma comprovação do que nós falamos um pouquinho no começo lá, das expectativas que você cria. Eu crio expectativa na pessoa que está do meu lado. Que seja o meu patrão. Nossa, eu quero expectativa com ele, eu quero que ele me promova o ano que vem, mas eu não faço nada diferente. O dia que ele chega em mim e fala assim, olha, você pode ficar um pouquinho até mais tarde? Você fala, não posso. Você pode me ajudar com isso? Esse não é meu trabalho. Ixi, eu já escutei tanto isso. Pra quê? Não preciso. Eu quero que ele me promova. Uhum. Tá? Eu quero que ele aumente meu salário. Eu quero que, na próxima vez que tiver uma promoção na empresa, o meu nome seja o primeiro cogitado. Mas o que você está fazendo para o seu nome ser o primeiro a ser cogitado? Se você quer, por exemplo, ser o próximo encarregado a ser promovido, seja encarregado a partir de agora. Haja como tal, né? Antes de receber o salário como encarregado, você precisa primeiro mostrar suas qualidades como encarregado. Ninguém vai, tipo, olhar para você e falar assim, nossa, Ariane, você tem uma cara de psicanalista, então eu vou te colocar como psicanalista para você atender aqui na empresa. Dá para ser assim? Claro que não. Não. Eu vou observar, tipo, as vezes que você atendeu, parou para ouvir, ajudou, o quanto você motivou aquela pessoa, o quanto a pessoa ficou bem. E aí, tipo, validar várias outras coisas, falar assim, nossa, você tem uma qualidade de acolhimento com as pessoas bem diferenciada. Já pensou em se formar como psicanalista? É outra tentativa. Então, tipo, é uma observação que nós estamos trazendo para você pensar, você que está nos ouvindo, que entenda. Você quer ser aviador? Comece a fazer aula de voo. Você quer ser piloto de corrida? Comece a fazer aula de pilotagem de carro, que seja de moto, do que você quiser. E não vai ser 10 horas que vai fazer a pessoa ficar boa nisso. Não. Vão ser várias horas de treino. Vão ser várias horas de treino, várias horas de, tipo assim, na hora que você fizer alguma coisa, as pessoas falam assim, nossa, como você sabe fazer? É ótimo. E para isso acontecer, você não pode ter dúvida, você não pode ter medo, você não pode ficar consultando um ou outro, você tem que ir lá e impactar e fazer. Então, valide isso. Quer saber como fazer isso sem tocar, por exemplo, no teu chefe? Pesquisa no Google. Qual foram os maiores encarregados? O que eles precisaram fazer? Qual foi o histórico desse profissional? Qual era o livro de cabeceira que ele tinha? Qual era o comportamento que ele tinha? Quantas horas ele trabalhava por dia? Aí você vai começar a olhar e falar assim, nossa, então quer dizer, para mim ser o melhor
administrador de empresa, eu precisaria ter lido 5, 6 livros num mês, ou num ano. Eu precisaria, tipo, conhecer algumas técnicas, eu precisaria estar no lugar certo e na hora certa. Não é simplesmente, tipo, tô trabalhando aqui hoje e eu quero que o meu chefe me promova. Só porque eu cortei o cabelo, viu? Isso não existe, gente. O que a gente quer que você entenda. Se você quer ser promovido, quer crescer na vida, ou quer ter resultados excepcionais na tua vida, faça tudo com maestria. Não sabe o que é maestria? Pesquisa no Google lá que ele vai te contar o que que é. Faça Eu tudo gosto com de deixar sempre dedicação. uma palavrinha assim para a pessoa pesquisar, sabia? Porque as pessoas, para sair um pouco da zona do conforto. Eu trouxe a palavra maestria mesmo, porque essa palavra ela me inspira muito, porque a gente não consegue ser bom o tempo todo, né? E aí eu falo assim, não, eu preciso ser o melhor, eu preciso me dar o melhor. E aí isso faz com que eu tenha a maestria em determinada situação da minha vida, onde que eu não preciso ser reconhecido pelas pessoas, eu tenho que ter o meu auto-reconhecimento, que aí, a partir daí tudo funciona melhor. O que é muito difícil, Ariane, na vida, é você se validar pelas pessoas. Nós nunca seremos bons o suficiente para o outro. Mas, tá? Vou te dar uma técnica e vou encerrando aqui para poder você fazer o seu finalizar com a sua frase que você projetou aí. Quer se autoavaliar? Começa a fazer flexão. Vai lá, faz uma flexão, fala assim, poxa, eu consegui. É sua autoavaliação. Olha, eu quero fazer 2 hoje. Poxa, eu consegui. Quero fazer 3. Ai, 3 eu não consegui, só consegui 2. Então eu vou buscar a terceira. É você e os seus limites. Comecei a fazer abdominal com 10, eu quase morria. Depois, a hora que eu fui ver, eu já fazia 200. E aí, tipo, é uma evolução absurda. Então, é um pouquinho de cada vez, viu, Fernando? Você fez um ótimo ensinamento aí. O que eu quero mais, o que eu quero que a pessoa valide é assim, a tua superação parte de você, Não de não do ninguém. outro. Tipo, a pessoa pode olhar para você e falar assim, nossa, você pode fazer 20 flexões, quando na verdade você não faz 10. Ou, tipo, você pode fazer 50 e a pessoa fala assim, não, você não aguenta fazer nenhuma. Aí você fala assim, peraí que eu vou te mostrar. Aí você começa, 1, 2, 3, 4, nossa, fez um monte. Por quê? Porque eu não sei qual é a carga que você tem no teu organismo, na tua força, na tua mente, o que que você tem, eu não sei. Eu só vou saber o que você me mostra. Então, se você quer validar o tamanho da tua força, perceba isso. Vai lá, dobra o joelho. Se não conseguir fazer com os pés esticados, tá? Tipo prancha, faz de joelho. Vai lá e faz uma, faz 2. Tem no YouTube lá vídeo para iniciante. Mas você se coloca assim, ó, hoje eu quero fazer 10 flexões, tá? Tô falando no modo geral de flexão, porque todo mundo sabe fazer, tá Mas isso bom? é uma autossuperação, né, Fernando? E é uma autossuperação para uma criança que está aprendendo a andar. Ela está se autossuperando ali, só que ela não entende que é o processo. Então, todas as vezes que você não entende o processo, você vai frustrar com você mesmo, porque daí você está esperando do outro. Sem nem saber a sua força, sem nem tentar. Exatamente. Sem nem tentar. Essa é uma coisa muito importante para você validar. Sem nem tentar. Porque enquanto você não tentar, tá bom? Não importa o que o outro falou assim, nossa, você, tipo, como você vai testar um creme de cabelo se você não tem cabelo? Aí eu falo pra ele, peraí, volto lá na semana seguinte, porque o cabelo já começou a crescer, e testo o creme de cabelo. Entenda? Tipo assim, eu sei o meu momento. Eu sei o que eu consigo. Eu não posso aceitar que o outro chegue e determine para mim o que, que é bom para mim. Eu sei o que eu posso. Então, sucessivamente a gente vai. Igual quando você vai na academia e o professor vira para você e fala assim, ó, tá leve? Se tiver leve, você coloca mais peso. Eu vou te dar um conselho. Se você quer se mexer no outro dia, não coloque mais peso. Tá bom? Se você quiser ficar todo dolorido, coloque mais peso. Pessoal, essa é a sinergia e a alegria que nós queremos trazer para você em compartilhar conhecimento. Mas a nossa, vou falar assim, dor compartilhada aqui, a nossa angústia compartilhada aqui, é você fazer o que você faz bem, fazer de coração. Não fazer só para o outro, faz primeiro para você. Se tiver que fazer para o outro, faça, mas porque você quer e não porque o outro quer. Faz por você.
Você precisa validar tudo que você tem. Porque aí, cada dia que passa, vai fazer sentido para você. Hoje eu respondo nas mensagens para as pessoas, falando assim, ó, eu vivo um dia de cada vez. Por que um dia de cada vez? Porque eu quero ter certeza do que eu estou fazendo hoje. Sabe? Do quanto é importante falar obrigado, do quanto é importante falar assim, ó, preciso de você, eu gosto de você, amo você, gosto disso, eu gosto daquilo outro. Eu não quero passar uma semana e poder perder algum parente que eu não pude ter tempo de falar eu te amo. Que eu não pude ter tempo de dar um abraço. Não, eu preciso viver hoje. Até porque a gente nem sabe se a gente vai acordar amanhã. Então, essa é minha palavra para você. Tudo que você fizer, faça de coração. Faça como se você estivesse fazendo para você. Como você se trataria? Sendo você do outro lado. Essa é a minha mensagem para você nesse vídeo. Obrigado mais uma vez, Fernando Sanches, seu futuro psicólogo, a seu dispor. Manda para a gente aí qual a sua dúvida, o que você gostaria que a gente abordasse aqui como assunto, trazendo para você dentro dessa alegria, dentro dessa empolgação, tá? Que a gente faz com muito prazer e carinho. Vamos lá, Fernando. Obrigada, tá? Eu agradeço estar aqui mais uma vez com você. A gente possa sempre validar as coisas importantes que a gente acredita que o ser humano tem aí disponível para ele gratuitamente para que ele possa se desenvolver. E Mário Sérgio Cortella fala: fazer o melhor na condição que você tem quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, que você faça o seu melhor nas condições que você tem hoje. E assim que você tiver uma condição melhor, eu tenho certeza que você poderá fazer melhor ainda do que você faz hoje. Isso, para mim, é um impulsionamento diário. É que, lógico, eu quis trazer exatamente a frase perfeita dele, mas eu tenho isso dentro de mim, que se hoje eu não conseguir ser o meu melhor, amanhã eu tenho que fazer melhor ainda, porque no ontem eu não tinha exatamente as condições, seja comportamental, psicológico, seja o que for, mas eu preciso daqui meia hora ser o meu melhor de novo, para que eu tenha mais condições de ser dia a dia melhor, que vocês possam ser melhores cada dia, que é esse o intuito, tanto meu quanto do Fernando, que vocês possam ser referências na vida de alguém, em qualquer momento e qualquer circunstância, da mesma forma que nós somos na vida de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Liane, tchau, pessoal. obrigado, viu? Obrigada, Fernando. Tchau, tchau.